Bom dia a todos e a todas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre detecção de outliers, né? Que são anomalias, aqueles pontos fora da curva, vamos dizer assim. Quer dizer, tem diversas razões, né, para que essas anomalias aconteçam. Erro de digitação, pode ter sido um fenômeno, não necessariamente uma anomalia, né? Mas, por exemplo, uma epidemia, alguma coisa, uma greve, uma mudança de legislação, alguma coisa que fez com que o teu dado se alterasse aí de maneira brusca. Então, nem sempre se trata de um erro, né? Às vezes é uma novidade, uma inovação, e às vezes o nosso interesse justamente está em explicar, né? Em entender aquele outlier. Então, tem diversas razões aí por que é interessante você identificá-los, né? Quer dizer, seja para melhorar a qualidade do seu dado, por exemplo, excluindo um erro, né? Seja para identificar até uma política nova, uma inovação que você fez na sua gestão e se isso teve efeito nos seus dados, enfim. Agora, o desafio aí, como sempre, é você conseguir identificar os outliers, os reais, né, em uma quantidade adequada. Você não pode ter nem muitos falsos positivos, nem muitos falsos negativos, né? Que nem aquele erro tipo 1 e tipo 2 no teste de hipóteses, né? Você não pode ter nem muitos casos identificados como outliers, nem nenhum caso identificado como outlier. Mas vamos lá, eu vou apresentar aqui algumas das técnicas mais recorrentes. Eu vou passar rapidamente aí, além do gráfico, obviamente, pelo boxplot, pelos gráficos de controle industriais, pelas séries temporais e por uma técnica chamada Isolation Forest. Antes de mais nada, isso que vocês estão vendo aqui é uma série temporal de furto de veículos em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Vem lá da base de dados do Ministério da Justiça, e é uma base que a gente está tentando analisar aí com os colegas para ver problemas de qualidade. Então, só a inspeção visual, né, você vê, ela começa em janeiro de 2015 e vai até agora novembro de 2022. E a gente vê claramente um ponto aqui, que eu acho que é agosto de 2019, né, que é um erro de coleta, né? Quer dizer, o crime é uma coisa meio estável. É difícil você ter uma variação tão brusca né, de uma série criminal. E a gente vê aqui também, por volta de março, abril de 2020, uma queda bastante intensa. E aqui, muito provavelmente, isso se deve, a gente já sabe, ao início da pandemia e à mudança aí da rotina, né, das pessoas, diminuiu pessoas em circulação, os crimes patrimoniais caíram significativamente. Depois você vê aí o que a gente chama de retorno à média. Finalmente, o último mês aí, também mostrando aí uma elevação, né? A gente consegue ver talvez uma sazonalidade nesse gráfico, né, nos últimos meses do ano, com queda nos furtos de veículo, enfim. É uma série que está longe de ser estacionária, então ela é interessante, né? Quer dizer, será que essas técnicas todas elas conseguem identificar essas características? Quer dizer, aqui, certamente é um caso que se eu tivesse que modelar, né, e fazer predições, eu teria que excluir da minha base, né? Esse aqui é um ponto interessante para a gente entender, né, qual é o impacto da mudança da rotina social nas séries criminais, mas não é necessariamente um erro. Então, primeira coisa, né, é plotar a tua série num gráfico, né? Se for uma série temporal, um gráfico de linhas, e você já consegue identificar logo de cara. Mas às vezes é difícil, né, a olho nu. Então, um outro gráfico, e que não se aplica apenas às séries temporais, né, que se usa muito frequentemente, é o gráfico de boxplot, né? Eu estou aqui no SPSS, vamos pedir ali no explorar, já está aqui, eu quero a minha série de ocorrências, rotular por
datas, eu estou pedindo aqui o gráfico, ele produz o gráfico de Boxplot, além de outros gráficos, né? Então é uma série que tem 95 pontos. Esse aqui é o histograma. O histograma ele já mostra umas coisas interessantes. Você vê que, por exemplo, a nossa série não tem uma distribuição normal, né? Ela tem um skew que é negativo. E olha só, ela já identifica também aqui uma faixa, né, de dados bastante atípica, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da distribuição, né? E por que essa distribuição não é normal? Então, você já vai ter dificuldade, por exemplo, aquele método muito comum, né, dos 3 desvios padrão, para cima ou para baixo, que se usa, por exemplo, em fábrica, como detecção de erros, ele já não é muito bom quando a sua distribuição do dado não é normal. Então vamos ter isso em mente. Mas, passando lá para o nosso gráfico de controle. Bom, tem outros gráficos aqui também mostrando, né, a anormalidade da série, né? Não vou me deter neles. Esse aqui é o famoso gráfico de Boxplot, né? Então ele traz aí a mediana, né, dos dados, o quartil inferior, o quartil superior, e tem isso aqui que a gente chama dos bigodes, né? Enfim, acima ou abaixo dos bigodes, em geral, estão os outliers. Então ele identificou aqui, né, aquele agosto de 2019 que a gente tinha falado que era um erro, né, aqui no gráfico, o Boxplot ele identifica muito bem, mas praticamente identifica só esse dado, né? Quer dizer, ele não pega lá o começo da epidemia, nem outras alterações aí da série. Bom, então, visto aí o Boxplot, olha só, o Boxplot ele não leva aqui em consideração que a gente está falando de uma sequência de dados, uma sequência temporal. Ele ignora, né? Quer dizer, ele é bom para qualquer tipo de dados, mas ele despreza essa informação, né? A informação de sazonalidade, de tendência, etc. Já o gráfico de controle de fábrica, né? Ele leva em consideração a sequência, né, dos dados, o que já é uma característica mais interessante para a gente analisar. Eu estou pedindo aqui gráfico de construção individual, né, estou construindo também a mesma série, né, ocorrências, identificando por data. Bom, aqui você tem uma série de regras de controle que você pode pedir. A mais comum é essa dos 3 sigmas, né, que seriam 3 desvios padrão acima ou abaixo, né? Eu já falei que é problemático isso quando a distribuição não é normal, né? Mas esse tipo de gráfico é bom quando a tua série é estacionária. Porque vocês vão ver, se eu começar a pedir várias outras regras, né? Quer dizer, como esse gráfico a gente viu, ele tem tendência, você começa alto ali, o furto de veículos, aí vai caindo, depois sobe de novo. Esse tipo de gráfico ele tende a sobreestimar, né, os desvios, os erros, né? Então, vamos pedir umas outras coisas, vamos pedir todos, só para vocês terem uma ideia, né? Rapidamente. Aqui está a nossa série, né? Ele identificou que tem uma média aí de 7.700 furtos de veículo, ele traça um limite superior de 9.500, um abaixo de 6.000, né? E o que está acima então desse limite superior ou abaixo do limite inferior, ele identifica como outlier, né? Quer dizer, são muitos outliers, como você pode ver, né? Tudo que for bolinha aqui é outlier, né? Então, olha só, né? Variáveis são violações de regra. Janeiro de 2015, maior que 3 sigma. Aí, quer dizer, aquele bando de regra que a gente pediu, ele vai identificar quase todos os... É muito falso positivo, né? Estou querendo dizer. Então, precisa tomar cuidado, né, com as regras que a gente pede quando a série não é estacionária, né? Em todo caso, você vê, ele identifica aquele caso de agosto de 2019, né, maior que 3 sigma, identifica, olha só, ele não identifica a série de 2020,
2020, que é o início da série histórica da pandemia, mas praticamente todo o ano de 2021, né, ele identifica aquela tendência, né, depois que cai vários pontos consecutivos abaixo da linha do centro. Né? Então é interessante que ele já pega né, essa sequência de dados, né? Essa outra característica dos dados quando eles são sequenciais. Então o ideal aqui é pedir talvez alguma coisa mais simples, né? Como só os desvios padrão acima ou abaixo, dizer, uma ou outra anormalidade que a gente tenha interesse, aí a gente vê que ele consegue né, identificar aqueles erros mais básicos, né? Ele pega aqui agosto e setembro, mas ele pega os 2 meses, mas é porque a gente pediu um span temporal de 2 meses, né? Vamos ver. E ele identifica aqui também, ó, março, abril, o começo da epidemia, né? Ele está identificando algum desvio aí nessa série durante esse período. Então você vê que pode ser útil, né? Você vai depender muito da tua série. Eu estou vendo aqui, já estou com 11 minutos e meio, eu acho que eu vou ter tempo nesse vídeo só de falar agora da técnica das séries temporais. E provavelmente o Isolation Forest vai ficar para um próximo vídeo. Então vamos lá. Eu estou aqui já no SPSS, eu vou lá para o módulo de previsão, né? Previsão, a gente tem aqui criar modelos tradicionais que tem o Expert Modeler, né? Ele vai dizer primeiro o que é melhor, né? Que técnica, né? Se é uma técnica mais comum de suavização exponencial, se é um modelo ARIMA. Eu tenho outros vídeos aí que detalham essas técnicas, não vou me deter nisso agora. Mas o que ele vai fazer, né? É isso, ele está levando em conta características de séries temporais. Então ele vai ver se vai ter uma tendência, se tem sazonalidade, né, no dado, qual é a média da série e os erros. Né? Em geral, as técnicas de análise de séries temporais, eles pegam, identificam, né, modelam essa série, excluem essas características. Então ele vai excluir a tendência, vai excluir sazonalidade, se tiver tendência, se tiver sazonalidade, né? E vai analisar os resíduos, né? Os resíduos aí padronizados. Então, em geral, ele identifica os outliers ou as anomalias através dos resíduos. Então, ele pode identificar também alguns tipos de outliers. Eu estou pedindo para ele identificar esses valores discrepantes, né? Aditivos, né, que seriam pulsos, né, em determinado ponto da série, ou mudanças de nível, que são quebras da série vinha numa média, depois muda de média, ou para cima ou para baixo. Deixa eu correr aqui, vou pedir esse output. Então tá lá, ele identificou então com o modelo ARIMA, né? Com 0 autocorrelação, uma diferenciação e sazonalidade de 12 é o modelo que melhor modela essa série. Olha só, ele encontra realmente 2 valores discrepantes, né? Entre outras características, né? Ele encontrou então um pulso, né, quer dizer, aditivo aqui no ponto 56, que é agosto de 2019, onde a gente tem aquele erro, e também uma mudança de nível a partir do ponto 63, que é justamente quando começa a pandemia. Então você vê que ele identificou muito bem. Bom, nesse vídeo eu não tenho mais tempo, eu vou fazer um segundo vídeo onde a gente vai discutir outras abordagens para o problema dos outliers e identificação das anomalias. Por hoje é só, muito obrigado.